A nossa convidada de hoje é jornalista carioca, ela sempre trabalhou com eventos, moda, super ativa. Até que ela se tornou mãe aos 40 e decidiu fazer uma pausa na carreira. Ficou 5 anos completamente offline. Mas ela já voltou com tudo, lançou podcast, fez evento, ela dá consultorias em branding. Ela é a mãe da Maria Antônia, a Júlia Morales. Oi, Renata, obrigada por me receber aqui no Reta Talks, que foi uma das grandes inspirações para eu voltar para o digital, sabia? Ai, que bom, adorei. Quando ela me contou isso, eu fiquei super feliz. Seja muito bem-vinda ao Reta Talks. Obrigada. É um prazer te ter aqui. E me conta, você ficou 5 anos parada. Você já começou com blog, o Nosso Armário, você já tinha um perfil grande no Instagram, com muitos seguidores. Quando Sim. você pausou, você já foi uma das percursoras nessa área do digital. Você ficou 5 anos afastada, voltou agora. E o que você sente de diferença nesse mundo? Essa pausa, primeiro, foi super necessária. Eu acho que tem muita gente que está falando nessa pausa, inclusive agora, né? Tem muita gente falando em ficar offline, porque se sentiu muito overwhelmed pelo digital que tomou conta das nossas vidas, né? É impressionante a gente perceber como as redes sociais nos últimos 15 anos mudou totalmente o mundo, né? Então, as pessoas que ficaram muito conectadas durante muito tempo se sentiram muito, enfim, eu não consigo usar um outro termo senão overwhelmed, mas saturadas, talvez, em português, Sim. né? Foi necessário para mim, que eu tinha uma vida muito realmente ativa no digital durante muito tempo. E voltei completamente diferente, porque sim, nesses últimos 5 anos, mais um boom, né? As redes sociais se transformaram muito, tanto que eu tinha uma grande dificuldade de pensar assim, gente, mas eu vou voltar para quê? Porque é um novo formato totalmente diferente. Agora o vídeo é muito mais intenso do que era quando eu comecei, né? Apesar de que o YouTube existia, mas agora vídeo em todas as redes sociais, como a gente está fazendo agora. E eu tinha uma super bloqueio, como muitos dos seus alunos devem ter, né? Em trabalhar vídeo por questões minhas. Vocês podem achar que eu tô... Sempre são questões pessoais. Pois é. Vocês podem achar, ai, nossa, você está falando super bem agora. Sim, mas pois é, todo mundo tem suas próprias questões. Precisei trabalhar elas de várias formas, comigo mesma, com outros profissionais, inclusive trabalhando com você também, né? Mas sim, o mundo mudou completamente e a gente está vendo mais uma mudança grande agora com o AI também, né? Sim, sim. Você estuda bastante a inteligência artificial, você é super antenada nisso. Vamos falar sobre isso daqui a Vamos, daqui a pouquinho. pouco. Mas antes eu quero que você conte sobre o seu trabalho com branding, porque a maioria das pessoas elas acham que branding é só para grandes empresas. Sim. E você presta consultoria para empresários de médio e pequeno porte. Sim. E como que você trabalha o branding para pequenos empresários também? Primeiro, eu vou até começar a falar como o branding veio para minha vida, né? Muita gente fala muito sobre branding hoje em dia, de forma mais banal. Ai, faço branding, às vezes sem saber né, exatamente o que faz. Apesar de eu não ter estudado exatamente isso, o que eu faço? Eu pesquiso as tendências e me inspirei e estudo há uns 15 anos também, provavelmente, nessa área. Minhas inspirações foram a Renata Brantes, que trabalha com branding no Rio de Janeiro, e ela é fenomenal. Eu, quando trabalhava com moda, ia nos workshops delas e palestras para entender as tendências de mercado. Foi daí que eu acabei me associando e sempre busco tendências ao Instituto WGSN, que é o principal instituto que fala sobre tendências mundiais. E também o André Carvalhal, que é meu contemporâneo no Rio, que já escreveu livros sobre marca. Eu uso ele muito como os livros dele como base para trabalhar alguns dos Ele é meus maravilhoso, clientes. sim. E eu trago isso de uma forma muito personalizada para os meus clientes, né? Hoje em dia eu dou 3 mentorias por semestre. Eu sei que eu não consigo atender com a qualidade que eu pretendo. Porque isso, eu trabalho de forma personalizada, usando esse conhecimento todo, mas também tentando atender
o que cada cliente, o que cada profissional busca. Um professor, por exemplo, vai buscar trabalhar a marca pessoal dele de uma forma diferente de uma empresária de moda ou de um chefe. Enfim, é dessa forma que eu atuo e sempre trazendo para o digital. Eu falo que é branding digital porque o principal meio que trabalhamos hoje em dia são os canais digitais, mas na verdade é um branding como todo, né? Porque é a Sim. marca da pessoa que normalmente trabalhamos. Porque tem que ter coerência também entre o digital, carrega aquilo para o offline. Exatamente. E até você disse que 3 marcas por semestre, mas é porque trabalhar com brand você tem que se aprofundar muito naquilo também. Sim. Então, para fazer um bom atendimento, normalmente eu não trabalho sozinha, né? A Renata, inclusive, é uma das profissionais que trabalham comigo, vão dar atendimento para trabalhar com vídeo, né? Hoje em dia, como a gente disse, uma das principais ferramentas é o vídeo. Eu indico outros profissionais, como o Igor Fidalgo, no Rio de Janeiro, é um parceiro que também usa o tarô, que ele criou, uma ferramenta que ele criou para trabalhar com branding. Então, assim, sim, precisa aprofundar, porque cada marca é uma marca, então a gente precisa entender em que ponto aquela marca está, né? Ou aquela pessoa na sua marca pessoal. O meu irmão também, João Gabriel Morales, é outra pessoa que também trabalha comigo, ele está em Madrid e traz outros olhares para trabalhar com branding também. Então é isso, eu junto profissionais e conhecimentos para trabalhar com cada marca e cada profissional. Sim. Encaminhando para aqueles profissionais, olha, você agora vai precisar, de repente, trabalhar o seu discurso, ou ler esses livros, sim. ou reconhecer qual é o seu arquétipo. É dessa forma que eu costumo trabalhar. Inclusive, o seu arquétipo foi a partir do seu arquétipo de uma mudança que você criou Mãe aos 40, que você viu que você também, além da Júlia Morales, jornalista, enfim, profissional de branding, você também era mãe. Sim. E a partir daí você criou o seu perfil Mãe aos 40. E uma vez você me disse que você quer transformar o Mãe aos 40 em um case. Sim. E você tem feito muito bem isso. E eu queria que você explicasse qual a sua estratégia para crescer um perfil do zero. Sim. Você já tinha um perfil grande, o seu, mas você está crescendo Mãe aos 40 do zero. É interessante, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu sempre trabalhei muito com o Instagram, achei que não sabia mais nada, porque fiquei muito tempo offline, mas desde que a minha filha foi para o colégio, eu falei, não, então vou estudar de novo o Instagram e perceber o que está acontecendo aqui. Quando eu decidi que eu ia fazer 2 coisas, um perfil para isso, e tem a ver até com a marca, né, ter mudado, inserir mais um arquétipo dentro da minha persona, eu decidi, eu quero ter o meu perfil, vou manter esse aqui, que é grande, que era até o perfil que era do meu blog, Nosso Armário, e quando eu desativei ele, antes de ficar offline, eu mudei para o meu nome, né? E ficou lá esquecido. Eu fui perdendo seguidores e ficou totalmente shadow banned. E ao mesmo tempo, quando eu comecei a movimentar ele, vi que ele tá shadow banned, eu falei, vou fazer uma experiência mesmo. Eu vou trabalhar esse perfil aqui que tem 30 mil seguidores, mas ninguém vê, não adianta nada. E vou criar um novo, pensando nesse perfil, Júlia Morales, Mãe aos 40. Eu nem sabia exatamente para onde o podcast ia caminhar ainda, quando decidi fazer esse experimento. Porque para trabalhar o branding dos meus clientes, eu vou trabalhando em mim mesma. É uma coisa que eu sempre fiz. Sim. Por isso que eu criei meu primeiro blog e trabalhava nas redes sociais comigo antes de aplicar com qualquer cliente. E o que eu percebi o Instagram hoje em dia está maravilhoso, porque não depende dos números de seguidores que você tem. Eu tenho esse perfil ativo hoje, onde eu decidi claramente trabalhar o meu lado professora e jornalista e especialista em branding digital, e o mãe, que eu posso ser mais divertida e põe algumas coisas engraçadas lá, que não necessariamente são verdades, algumas são inspiradas na verdade, outras são pura piadas. E percebi que mesmo sendo um perfil muito menor, que hoje em dia ele está com 220 seguidores para ir, e o outro tem 30 mil,
Eu tenho praticamente agora o mesmo alcance, Renata. Então, é interessante que eu consigo criar duas linguagens bem diferentes e estratégias diferentes e faço colaborações, né? Porque assim, pessoas que me veem só num perfil veem no outro, tem sido fantástico trabalhar isso. Mas eu percebi que o número hoje de seguidores importa muito pouco. Você consegue ter muitos views sem ter tantos seguidores. E tem sido interessante conhecer esse novo Instagram e essas novas estratégias digitais. Sim, e os vídeos são engraçados, que geram entretenimento. Você também faz vídeos mais sérios, tem o podcast que traz os convidados e também as pessoas vai dando visibilidade. Eu consigo trazer assuntos sérios, mas com uma leveza que eu sempre quis, que tem a ver com a minha personalidade mesmo. A minha personalidade no trabalho acaba sendo mais séria, né? Porque tem que ser. Eu sou uma jornalista, uma especialista, uma professora. Então, esse era o meu grande bloqueio até nos vídeos, né? Do Instagram, quando eu voltei, não ficar tão... Olá, eu sou Júlia Morales no jornal. Não sou, né? E eu posso trazer essa leveza, porque todo mundo que me conhece diz que eu sou super engraçada. Tá na sua personalidade. A gente cabe, Júlia é uma atriz. Ô, Júlia, e como eu falamos antes, você também estuda muito sobre IA, faz parte de grupos. E você traz isso também para o seu trabalho de branding, de consultoria. Trago. Como que a IA tem ajudado e atrapalhado também essa questão da criação de conteúdo, branding? Então, a gente não pode falar do mundo hoje, não falar de AI, as facilidades que ela traz e também as questões éticas e de intervenções culturais mesmo e mercadológicas que tem feito, né? Eu participo de muitos grupos, eu fui no Portugal Digital Summit, que foi totalmente dedicado a AI, a última edição. Participo de summits online, sigo especialistas e continuo estudando e falo muito em casa. O meu marido que é especialista na área e eu fui ali, foi aí que eu comecei a estudar no momento que eu estava offline e acabei gostando e vi que realmente não dá para parar. Hoje em dia, eu estou até usando muito o Claude. Foi aí que também eu comecei a usar por influência do meu marido. Os maridos ajudam também. Atrapalha às vezes, brincadeira, meninas. É igual a IA, atrapalha e ajuda. Exatamente. Mas enfim, tudo isso para dizer o quê? Uso bastante, continuo usando o ChatGPT também, apesar de estar falando com ele, olha, chat, eu acho que eu vou te aposentar, mas não aposentei não, eu uso as duas ferramentas por enquanto, mas o que eu percebo número 1, essas mudanças, empregos vão deixar de existir, isso é um fato. Vamos ter que criar novas áreas, como também aconteceu em outras mudanças tecnológicas, outros booms tecnológicos, né, da nossa história. Número 2, a gente tem visto uma preguiça mental, isso é um fato. Eu estava vendo hoje um vídeo engraçado do Porta dos Fundos, que era o Gregório falando sobre o ChatGPT, né, sobre falando com aquele outro menino engraçado que João Vicente. Isso. O João Vicente falando isso sobre o travessão, mas também sobre. Não é sobre aquilo que a gente fala, não é sobre, que eu detesto, e que as pessoas começaram a usar sem saber, muita gente. Por quê? Como os especialistas vão e colam, e as pessoas começaram a ler aquilo massivamente, as pessoas estão usando isso sem perceber. Não é só o ChatGPT que produz esse tipo de conteúdo, as pessoas começaram a mudar a forma como cognitiva, como escrevem, pelo excesso de uso de ChatGPT. Então, uma das coisas que eu falei na minha última aula lá na Católica, que a gente estava conversando sobre os alunos, a gente adorou, nós gostamos muito dos alunos. Eu falei para eles que o pensamento crítico é o mais importante hoje em dia. Então, filosofia, história, por favor. O mundo está do jeito que está hoje porque a história está se repetindo, deixamos a história se repetir. Conhecer a história, sociologia, então, leitura importantíssima. Por quê?
Nós é que vamos operar o AI. A gente até falou isso no último programa, porque as pessoas elas estão deixando de ter pensamento crítico, elas deixam de pensar. Tudo elas escrevem. Tem gente que pede para o ChatGPT escrever um e-mail, responder uma mensagem de WhatsApp, de coisas simples, não uma coisa séria. Sim. E elas deixam de pensar e entregam tudo. Tudo, pois é. E isso também, uma coisa que eu sinto, hoje mesmo eu vi um post de uma pessoa que eu sigo, que eu achava uma pessoa super inteligente, e quando eu vi era um post completamente feito com o ChatGPT, que aquilo não me criou conexão nenhuma. E eu tive uma percepção, pelo contrário, até ruim. Sim. Que eu pensei, gente, essa pessoa que é uma pessoa inteligente, que dá palestras e tal, faz isso. Então todas as pessoas fazem, que acabam que querem acelerar o processo, criar uma quantidade de publicações, e aquilo não vai gerar conexão, não vai ter um pensamento crítico, é só mais só vai criar volume nas redes sociais. É isso. E, enfim, eu uso muito a inteligência artificial, você até falou do Claude, eu gosto, acho que ajuda, mas as pessoas elas têm que ter um pensamento crítico e trazer aquilo para o mundo dela, para a realidade dela. E eu escrevi ontem um artigo falando, não tinha nada a ver com inteligência artificial, era sobre o luxo e sobre agora a Louis Vuitton, que foi made em Portugal. Pois é. Eu escrevi, aí depois pus, né, para ele dar uma ajeitada. Aí quando eu fui ler, ele tinha mudado, entendeu? Então também tem isso, uma pessoa não pode, não, o chat corrigiu para mim, vou postar. Aí eu falei, não, olha só, você já saiu mudando e perdeu o conteúdo. Sim, porque às vezes ele vai no embalo e a pessoa... Então, assim, esses são os perigos, né? A gente perder, às vezes, o que a gente quer dizer realmente, se deixar na mão dele, né? Ou como... E ele fala com tudo que para te agradar. Ele tudo vai falando pra agradar. Tudo você se acha super inteligente, aí você vai naquela onda. E não quer dizer também que eu não uso para fazer resumos, por exemplo. Claro que eu uso, mas eu gosto de ler. Então, assim, eu leio e depois eu vejo o resumo dele também. E às vezes, até para entender o funcionamento. Não, claro, ele dá umas ideias. Eu ontem pedi para o chat, você falou até do Claude, ontem o Claude estava meio travado, aí eu fui pedir para o ChatGPT escrever uma proposta para mim. E ele escreveu, mas com aquela cara de ChatGPT. Aí o Claude voltou, eu fui pedir para o Claude. O Claude escreveu de uma maneira muito mais normal. Sim. Claro que ainda tinha uma coisa ou outra que eu não gostava, mas eu acho que é mais normal. Eu achei muito bom. Acho que são as formas de treinamento aqui já ficou muito formatada, né? Sim, acho que sim. Mas enfim, uma forma boa de usar o ChatGPT é isso, para fazer resumos, para fazer análise, eu acho muito bom também. Para organizar, eu tenho minhas pastas lá, por isso que eu nem deixei totalmente. Dá para migrar na memória do ChatGPT para o Claude, mas eu confesso que ainda não consegui me desapegar completamente. Eu também, eu acabo que eu uso os dois. Eu uso os dois. Sim. E você ficou 5 anos afastada das redes sociais, como a gente falou, e tomou essa decisão que é muito difícil de, eu vou parar e vou cuidar da minha filha. Eu acho que toda mãe já deve ter passado por isso. A gente fica, e não é só cuidar, né? Porque quem é mãe sabe que cuidar de uma criança dá muito trabalho. Tem gente até que brinca, né? Quando você vira mãe, você vai para o trabalho para descansar. E quando você tomou essa decisão, foi difícil? Você sentiu culpa depois? Ou foi plena? Como que foi essa decisão? Foi na verdade, acho que foi uma junção de várias coisas, né? Eu já estava num momento de transição de carreira, né? Porque quando eu vim para Portugal, já fui deixando a minha empresa e depois o blog, já estava trabalhando só na universidade, mas estava num momento ainda que não tinha definido minha posição. E aí eu perdi uma gravidez, veio a pandemia, depois eu engravidei de novo, eu simplesmente não consegui voltar a trabalhar. Tive muito apoio das pessoas em casa, o meu orientador na época, o professor Manuel, que foi quase um terapeuta e me ajudou a entender um monte de coisa. E aí sim eu parei, preciso parar. E quando eu decidi isso, aí sim, eu falei, não, eu tenho que ficar e pronto. Não foi fácil. Tanto que nos últimos anos eu falei, não, eu preciso voltar, mas como? Aí eu já não sabia como ia ser, porque eu não era mais a mesma pessoa. Então, assim,
esse rebrand todo também foi quase uma terapia, né? Óbvio, eu também busquei ajuda profissional, né? Fui fazer terapia, cuidar de mim mesma. Eu tenho um TDAH e falo sobre isso de vez em quando. Foi uma das coisas que influenciaram eu ter que parar, porque eu realmente foi muita coisa. E quando eu resolvi, foi justamente isso, tratando a minha confusão mental. Eu falei, não, agora eu posso ter foco e é por aqui que eu vou. E comecei a me reencontrar. Mas eu sei que não é uma decisão fácil para ninguém. Eu fui levada para ir. Talvez, se fosse escolha, eu escolheria isso também, porque não foi fácil, mas foi uma experiência maravilhosa, porque eu fui mãe tarde e eu tinha trabalhado muito durante toda a minha vida e naquele momento eu pude estar ali só sendo mãe. Foi um privilégio que poucas mães têm. Porque muita gente tem vontade de fazer, mas não pode. Não pode. Às vezes, até você ser mãe mais velha tem essas vantagens, porque você já construiu uma carreira e agora você quer Foi exatamente isso. Não é fácil recomeçar, né? Não é que você acorda e as coisas acontecem. Você tem que ter planejamento, foco, força de vontade. Mas foi maravilhoso para mim. Mas não é fácil e eu gosto de falar sobre isso. É uma ótima pergunta, porque as mães sofrem muito com isso mesmo, Renata. E isso que você falou até que você voltou como uma outra pessoa, eu acho muito importante também, porque a gente realmente, quando a gente volta, depois que a gente é mãe, a gente muda muito. E às vezes o que fazia sentido antes, depois passa a não fazer mais, e a gente precisa se conhecer e ver quem é a nova Júlia, quem é a nova Renata. Eu mesma também, quando a Isabela foi nascer, eu também pausei a reta. Eu falei com os clientes, parei de atender, porque eu falei, agora eu não sei como é que é ser mãe. Só que no meu caso foi pouco, assim, depois fui voltando aos poucos, mas 5 meses depois surgiu um cliente aqui em Braga, eu falei, vou voltar aos poucos. Mas é isso, porque a gente volta diferente e as nossas prioridades mudam também. E é importante a gente saber entender quem nós somos. Né? Então, conta como as pessoas podem te encontrar, dá suas redes sociais, quem quiser contratar sua consultoria, quem quiser seguir aí o Mãe aos 40. Então, vocês podem me encontrar no Instagram, Julia Morales _real, que é o meu, que eu falo de branding. Lá eu tenho um canal também que vocês podem seguir, que eu vou sempre dando dicas de como criar conteúdo, as coisas que eu vou usando para construir o storytelling, que eu falo que é tão importante, né? E no @mãe aos 40 life é o Instagram, que lá também tem um link para o YouTube, vocês podem seguir o podcast que a Renata produz. Sim. E mande uma DM se vocês quiserem ter alguma mentoria, porque eu tenho fila de espera, tá bom? Sim, não, e a Júlia é ótima organizadora de eventos, que ela fez um evento agora recentemente no Oboé, que foi assim fantástico. As pessoas todas só vêm falar comigo que adoraram o evento, que foi muito bom. Eu então, gosto parabéns mesmo. Pelo evento, Obrigada. por todos esses projetos, por ter voltado com tudo. Realmente é sempre uma inspiração quando a gente vê pessoas assim ativas. Então, gente, olha, sigam o canal, sigam a Júlia. Foi um ótimo episódio. Até o próximo. Até o próximo, que eu sigo também. Vamos fazer um brinde aqui. Um brinde.